Eu não sei vocês, mas cara, como eu sofria quando eu tinha uma apresentação na escola ou na faculdade e tinha que falar em público. Eu gaguejava, ficava nervoso, suava e não saía nada, absolutamente nada. Então, pensando em ajudar vocês, eu resolvi gravar esse vídeo. Como falar em público? E aí, você consegue? Qual é a sua maior dificuldade? Então, hoje eu vou te mostrar 5 dicas de como falar bem em público e eu espero que essas dicas te ajudem demais a partir de agora. Certa vez eu estava na faculdade e o professor disse que nós tínhamos que apresentar. Fomos nos apresentar, já não tinha muita vergonha, mas você acredita que o professor começou a contar quantas vezes a minha amiga passava a mão no cabelo, quantas vezes a gente mudava a folha que estava nas nossas mãos de uma mão para outra, quantas vezes a gente falava no meio das frases, ele nos avaliava tudo. Tudo que a gente fazia, ele ficava anotando no caderninho para depois falar e dizer que a gente foi mal. Nisso deixou toda a sala muito nervosa, toda a sala muito tensa e prejudicou a apresentação de todo mundo. Então, com essas dicas, eu acho que vai te ajudar bastante nas suas próximas apresentações. A primeira dica é o seguinte: foque no privilégio e não no sofrimento. É um privilégio sempre falar em público, mostrar o seu conhecimento. Então pensa que isso é uma forma das pessoas te conhecerem melhor, saber que você fala bem, saber que você é uma pessoa que tem conteúdo, que tem algo para passar para as pessoas e também de mostrar que você é um bom profissional, um bom aluno. Ou seja, falar em público é um privilégio e não um sofrimento. Não fique pensando que é muito difícil, que você vai engasgar, que você vai falar errado. Não, cara. Pensa na oportunidade que virão após você falar muito bem diante de todas essas pessoas. Mas antes, a segunda dica é muito importante, porque é necessário você se preparar bem, é necessário você conhecer muito bem o assunto para você não gaguejar, é necessário você estudar para quando alguém fazer uma pergunta você saber responder e não ficar nervoso. Então, uma dica: anote no papel antes de tudo que você vai falar, não em forma de texto para você não ficar lendo, mas em forma de tópico. Agora mesmo tem um papelzinho aqui com os tópicos lembrando do que eu vou falar para vocês, senão eu esqueço. E coloque as palavras-chave para que quando você olhar para aquela palavra você já se ligar e saber do que você tem que falar, qual é o assunto que você tem que entrar. E não esqueça, evite de ler o papel. É muito feio uma pessoa ir apresentar lá na frente da sala de aula e ficar apenas lendo. É muito cansativo, ninguém presta atenção e isso mostra que a pessoa não estudou ou não sabe do assunto. A terceira dica é o seguinte: cuide bem da sua aparência. Se você é uma pessoa que soa muito, que fica com aquelas pizzas debaixo do braço, evite roupas cinzas como essa, porque senão vai ficar aquela marca e ninguém é obrigado a ver aquela marca de pizza. Ou seja, então vai com uma camiseta preta, uma camisa preta, cores que não vão mostrar caso você soe e fica pingando, para você não se passar nojento, até mesmo para não queimar o seu filme com aquela garota da sua sala. Então pense bem que as suas roupas sejam confortáveis para na hora da apresentação você não ficar com medo de aparecer o umbigo quando for levantar os braços, ou então de ficar todo suado. Então vai com roupa confortável e de cores que te favoreçam. A próxima dica é o seguinte: faça um quebra-gelo. O que é um quebra-gelo? Uma vez eu estava fazendo uma apresentação na escola e um dos meus amigos começou a gaguejar, não sabia muito bem o assunto e o próximo a falar era eu. Só que a sala já não estava mais nem prestando atenção. E nós estávamos falando sobre celebridades da internet e tal. Então eu já entrei imitando o Nelson Rubens, que é uma pessoa que fala sobre celebridades, sobre fofoca. Então eu já entrei e falei: ok. Hoje eu vou contar pra vocês a vida dos famosos. E aí isso chamou a atenção da sala e todo mundo começou a prestar atenção novamente na nossa apresentação. Então conte uma história, faça um quebra-gelo, faça uma brincadeira antes de você começar a falar, uma dinâmica, algo que faça você relaxar e não ficar nervoso. Algo legal também é você conversar com as pessoas antes da apresentação. Assim, isso vai te trazer uma amizade, uma afinidade, e quando você apresentar, você pode olhar, ficar olhando para essas pessoas na hora que você estiver falando, e aí você não vai se sentir desconfortável ou nervoso na hora da sua apresentação. Sabe quando você fala com seu amigo que você se sente mais à vontade? Então, isso vai te ajudar muito a se sentir mais à vontade na hora que você estiver apresentando. Última dica: esqueça o nervosismo. Lembre-se que ali as pessoas estão avaliando
o assunto que está sendo colocado e também a sua forma de se comportar na apresentação, mas não o seu caráter. Às vezes a gente fica nervoso achando que a pessoa vai falar mal da gente depois, vai achar que a gente é um banana, que não sabe fazer nada, mas ninguém está avaliando isso. A maioria das pessoas avaliam a apresentação, aquilo que você está falando, o texto, o assunto, aquilo que você está abordando. Então as críticas não vão ser para você, mas sim da forma que você falou sobre o assunto. Então não fica nervoso não. E quando você ficar nervoso e esquecer o que falar, é simples. Pega um copo de água, uma garrafinha de água, bebe. Enquanto você está bebendo, comece a trazer à memória o assunto que você tinha que falar. E aí você vai lembrar, vai dar aquela pausa também, aquele alívio, né? E não vai te deixar tão nervoso. Então essa é uma dica muito boa. Na hora do nervosismo, pega um copo de água, bebe um pouquinho, ó, mantenha a calma e vamos lá começar de novo. Uma dica também bem importante é você fazer exercícios antes de você começar a sua apresentação. Exercícios laboral, com a língua, com a boca, tipo... Por quê? Isso vai evitar com que você gagueje ou você tenha dificuldade em falar algumas palavras. Você vai ver que quando você for falar, as palavras sairão com som bem mais agradáveis aos ouvidos daqueles que escutam. Bom, eu espero realmente ter ajudado vocês para que naquela apresentação da escola ou da faculdade você não tenha mais medo. Vai lá, encare, você consegue. Estude bem o texto antes, o assunto, e mostra que você sabe, que você está preparado e está pronto para tirar aquele 10. Eu quero que você deixe aqui no comentário alguma situação que você já passou de desconforto na hora de apresentação ou alguma dica que eu esqueci. Isso vai nos ajudar a ajudar outras pessoas também, que essa é a ideia do canal. Então sempre que você tiver uma dúvida, você não esquece e me manda aqui nos comentários. E aí, Lessia, o que fazer? Eu quero te ajudar, vou gravar um vídeo para ajudar vocês nessas situações difíceis. Lembrando que eu sou amigo de vocês aqui virtualmente e o meu prazer é fazer com que vocês superem tudo isso. Então não esquece também de conferir os outros vídeos, de me adicionar nas minhas redes sociais e de se inscrever no canal se você é novo. Vou esperar o seu comentário, hein? Um grande beijo e até o próximo vídeo.